A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Senhor, obrigada, Senhor, porque até aqui a tua graça, Senhor, tem nos sustentado todos os dias. Apresentamos tudo que temos e somos a ti. Pedimos, Senhor, a tua bênção nesse tempo de oração. Queremos consagrar tudo aqui para ti. Pedimos também, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje a gente está podendo gravar, né? Santa Catarina estava bem chuvoso esses dias, mas glória a Deus que o tempo começou a ir a firmar. E a hora que a chuva para, a gente corre aqui, deixa nossos videozinhos, né? Glorificando ao Senhor em tudo. E glória a Deus por isso também. Nós já tivemos a semana falando a respeito da palavra que o pastor trouxe no culto de domingo, que falou, né, sobre remova o que limita o seu potencial. Pastor Profeta Vinícius Iracete, o nosso pastor, quem ministrou a palavra, e foi tremendo, né? Que foi falando ali, durante a semana a gente já falou sobre o tema central, que foi sobre Mateus 14, 22, que fala, né, quando Pedro ele andou sobre as águas. Também sobre Efésios, onde falamos também a respeito, né, daquilo que Deus quer fazer, né, que Ele é o poderoso e que quando nós conhecemos Deus, depois conhecemos o que Ele pode fazer. E hoje nós vamos falar, né, que uma das coisas que limita o nosso potencial também são pessoas e ambientes. E fui buscar essa palavra, que acho que o pastor até deu uma pincelada no culto, e eu fui buscar essa palavra porque eu acho que ela era bem condizente com o que nós vamos falar hoje, que está lá no livro de Mateus 16, 21, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele então, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui vem falando, né? Jesus falando para os discípulos, quase naquele momento dele ser entregue, né? De ser crucificado. Então ele vai falando para os discípulos o que estava por acontecer. Que ele iria ser entregue, iria padecer, ia morrer, ia ser crucificado. E aí depois Pedro, né? Depois de toda aquela conversa, Pedro chama Jesus à parte e começou: Jesus, não faz isso com você não. Oh meu Deus, não faça isso, Jesus, não vai morrer assim não, não entrega não, né? Não vai viver isso não vai te acontecer. E Jesus olha para ele e ele repreende, né? Não era uma ação contra Pedro, mas era uma ação sobre aquelas palavras, sobre aquela atitude, né, que Pedro estava tendo naquele momento, né? Então Jesus, ele repreende Satanás, que estava usando a boca de Pedro, as palavras de Pedro, uma atitude de Pedro, para fazer desviar daquilo que era o propósito de Jesus, daquilo que era a missão dele na terra, que era ser salvador do mundo. Então, quando a gente vê essa passagem, a gente fica pensando, né, que assim também é conosco, né? Muitas vezes nós temos nossas vidas, nós temos um potencial, nós temos um caminho para seguir, uma missão de vida, um propósito de vida, e às vezes realmente Satanás ele toma pessoas para vir assim realmente, né, nos conflitar, trazer um conflito para que nós venhamos sair daquele propósito, sair daquela missão, sair daquele lugar, sair daquilo, né, que é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando a gente olha, né, tem pessoas e tem ambientes que eles também limitam o potencial da pessoa, né? Que eles limitam o potencial, que muitas vezes, né, não, são pessoas que estão próximas de nós, né? Mas que pessoas que falam coisas que acham que só do jeito delas que vai dar certo. Olha, eu acho que você não devia fazer isso porque você devia fazer aquilo. Acho que você não devia fazer assim, devia fazer assado. Então, eles acham que daquela forma deles, né, na consciência deles, eles estão certo, né? E às vezes até uma forma de eles quererem nos ajudar,
Porém, né? É que nem foi com Pedro, com Jesus. Porém, não é o propósito desse jeito, não é dessa maneira, não é dessa forma, né? Não pode ser limitado. Então, quando nós olhamos Pedro, ele olha para Jesus, não vai fazer assim, faça assim, né? Não sai disso não, não faça isso não. Então, Pedro naquele momento estava querendo ajudar Jesus, só que Jesus diz, ei Pedro, eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão para cumprir, né? Sai, não quero aceitar essa palavra não, né? Então, é nessa hora que a gente entende, né? Que tem ambientes e pessoas que realmente, né? Eles estão carregados, né? De negatividade, estão carregados cheios de limitações, né? E são muitas vezes os ambientes e pessoas que têm pensamentos diferentes, pensamentos limitantes, palavras negativas. Então, tudo que diz respeito, né? Ambientes e pessoas que eles trazem aquela base, né? Do negativo, de que não dá certo, que você não vai fazer, que é impossível de você realizar. Então, tudo isso, né? São coisas que bloqueiam, sim, o crescimento da pessoa. Eles limitam o potencial, né? De usar o potencial, de ter crescimento, de desenvolver, né? Por isso que muitas pessoas, né? Elas não fazem outra coisa do que não seja um padrão que elas estão acostumadas a viver. É o padrão da família, é o padrão do ambiente, é o padrão da cultura, né? É aquele padrão que eu fui criado, né? Muitas vezes as pessoas até falam, né? Cristina, esse aqui é o padrão da minha família, Cristina, isso aqui não muda, isso aqui é assim, eu cresci assim, é desse jeito, né? E eu digo, então, esse é um pensamento limitante, né? Então, se eu perguntar para você e eu disser, né, que você tem oportunidade, né, que você poderia fazer de outro jeito, você faria? Aí você vai dizer, eu tinha um sonho, aí eu gostaria de fazer aquilo, né? Então quer dizer que não é porque você cresceu naquele meio, é porque realmente, né, esse pensamento limitou você ao meio que você está vivendo. Você está se deixando levar pelo meio que você está vivendo. Olha, ninguém rompeu, ninguém cresceu, ninguém fez, eu também não vou conseguir. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás, né? Então, o que nós precisamos é quebrar, né, esses paradigmas, esse pensamento que Satanás ele vem lançando palavras, né, vem colocando circunstância. Foi com Jesus assim, né? Se Jesus escuta Pedro naquela hora, acabava o projeto do Pai de salvação do mundo, né? Não, eu não vou morrer não, Pedro, é isso aí mesmo, tá essa razão, Pedro, não vou fazer isso não vou para lá não, vou para outro lugar, né? Vou dar uma de Jonas. Mas Jesus diz, não, para trás de mim, para que se cumpra tudo o que foi falado, tudo que foi profetizado, tudo que foi declarado pela boca do Pai, para que eu realizasse. Você está sendo carnal. Jesus estava dizendo, olha, você não sabe das coisas que Deus falou, né? Então você está sendo carnal. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas, elas não vão entender o que Deus falou conosco, elas não sabem o potencial que Deus colocou, o que Deus desenvolveu para nossas vidas. Então essas pessoas, elas vão olhar mais pelo lado da carne, por aquilo que eles estão olhando, que estão contemplando. Então pessoas também limitam, sim, bloqueiam, né, o crescimento. E ambientes também acontece isso. Então não é porque nós crescemos desse jeito, dessa maneira, não é dessa forma que nós vamos querer poder até viver, crescer e eternamente viver dessa maneira, né? É porque nós precisamos quebrar, né, esses pensamentos que nos limitam. Aquele pensamento que o inferno colocou, né, embutiu na mente e traz aquela impossibilidade. Quando a gente olha e vê, né, ninguém conseguiu, não vou conseguir. Já fiz isso uma vez, não vou conseguir de novo. Já não fui bem na outra vez, não vou conseguir. Não passei na primeira, não vou conseguir. Então é essa coisa que Satanás coloca, né? Já não deu certo aqui, não vai dar certo ali. Isso é mentira, é um pensamento limitante, é algo que Satanás quer dizer assim, não vá fazer isso, porque ele sabe que vai dar certo. Satanás, ele faz isso, né? Então, quando nós pegamos um exemplo de uma semente, né? Quando nós pegamos uma semente, nós olhamos, pela nossa forma de ver, nós só olhamos uma semente. Mas ali dentro daquela semente, ela já tem o fruto, ela já tem, né, o que ela vai produzir, ela já tem toda a informação, né, do que ela vai ser, do que ela foi criada para produzir. Se é uma semente de maçã, ela vai produzir maçã. Se é uma semente
sementinha, né, de uva vai produzir uva. Então ela já sabe, dentro daquela semente, ainda que não tenha uva, ainda que não tenha os ramos, ainda que não tenha vide, a gente sabe que dali vai sair uva, não é? Então assim, então nós também temos que pensar, né, que nós temos que crescer, né? Nós temos que crescer e deixar, né, deixar tudo que é limitante para trás. Quando aquela semente, ela vai para o solo, ela começa a crescer, ali começa a produção, vai crescendo e vai produzindo até atingir o potencial do fruto, né? Onde ela conseguiu, né, produzir aquilo pelo qual ela foi criada para produzir. E assim também somos nós. Então, nós somos um produto, né, que foi criado lá no céu. Nossa semente veio do céu. Então, lá no céu, quando Deus nos criou, ele selou em nós. É como se ele tivesse impresso em nós, assim, né? Todo o potencial, tudo aquilo, toda a informação que traz as nossas vidas sobre aquilo que nós somos criados por Deus para vir fazer na terra. Deus não faz nada ao acaso, né? Nós temos informações do céu. Então, dentro de nós está toda a informação e dentro de nós também está todo o potencial que foi imprimido, né? Que o projeto que Deus fez para nossas vidas, que Ele criou para nossas vidas, ele está selado dentro de nós. Então, Ele selou um projeto, mas Ele diz, eu te dou o projeto, mas eu te dou o potencial. Eu te dou o projeto, eu te dou habilidade. Eu te dou o projeto, eu te dou dom para fazer. Eu te dou o projeto, te dou sabedoria para desenvolver. É assim que é conosco, né? Por isso que nós temos que romper com toda a crença de ambiente, de pessoas, de cultura, de impossibilidade, de negativos e deixa tudo para trás e foca naquilo que é teu propósito. Eu costumo dizer, né, Cristina, o que é nosso propósito? Aquilo que você faz com prazer de fazer, aquilo que você desenvolve tranquilamente, com alegria, aquilo que você faz alegre por fazer, feliz da vida, porque sabe que aquilo ali traz satisfação para você, né? Então, quando nós temos o nosso potencial, né, sendo trabalhado todos os dias nós vamos ali naquela sementinha regando, é quando você vai aprender, você vai estudar, você vai ouvir, você vai andar com pessoas que sabem, pessoas que já viveram, pessoas que têm informações, isso vai alimentando, né, aquela semente que está dentro de nós. Então, quando nós começamos a viver tudo aquilo, né, pelo qual nós somos criados para fazer, então nós entendemos que aí começa a produzir o potencial de Deus, né? Vai liberando o potencial de Deus, vai produzindo aquilo pelo qual o Senhor, Ele fez assim em nossas vidas, né? Própria para fazer, própria para desenvolver, própria para viver. Então, aquele que é um projeto de Deus. Então, como semente, né? Tudo que nós precisamos é deixar, né? É deixar que Deus Ele possa aflorar, fazer aflorar, fluir através da vida do Espírito, né? É o Espírito Santo de Deus que vai ativando essa semente, desses projetos, dessa graça, né, desse potencial que foi colocado dentro de nós para produzirmos, para realizarmos, né, a plenitude do potencial, para liberar realmente, né, crendo que o Senhor nos colocou nessa terra com grandes potencial para tudo aquilo que nós temos que desenvolver, crescer, atingir, alcançar. Então, que você cresça no potencial, não deixe nada limitar e seja você uma bênção e deixa o Espírito de Deus, né, ir ativando o potencial. Deixa o Senhor, né, levar você pelas suas mãos e chegar até onde o Senhor já tem criado para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite que nós queremos, Senhor, limpar nossas mentes, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que está alimentando, Senhor, meu Deus, aos negativos, aquilo que é impossibilitados. Senhor, nós declaramos que renovamos nossas mentes, Senhor, em Cristo, em Espírito de Deus e na palavra de Deus, onde diz, Senhor, meu Deus, que tudo é possível ao que crê, onde diz, Senhor, meu Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, onde diz, Senhor, meu Deus, que o Senhor, Ele vai fazer coisas infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E é nessa maneira, Senhor, meu Deus, que o potencial das nossas vidas vai desenvolvendo em graça, fé, coragem, Senhor, meu Deus, e na dependência do Teu Espírito para nos guiar, para nos instruir, para desenvolver em nós, Senhor, todo o potencial, para que nós possamos produzir, Senhor, meu Deus, de uma maneira tremenda e sobrenatural, Senhor, as grandezas do Senhor e realizar todos os projetos, a tudo, Senhor, que o Senhor já declarou, Senhor, como nosso futuro e vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia! É dessa forma que Deus faz, né? Deixa o Espírito de Deus aí desenvolver tudo pelo qual você já tem um potencial dentro de você. Você veio do céu com potencial. E lembre-se, o que você precisa é só usar o que está dentro de você. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.